Se você quer saber quais foram as 10 questões mais cobradas em 2025 sobre o Plano Nacional de Educação, fica comigo que logo depois da vinheta eu conto para você. Dando sequência então na nossa série de vídeos aqui do canal sobre as 10 questões mais cobradas em 2025, para a gente saber quais foram os temas que mais se repetiram aí em questões de concurso nesse ano. Hoje a gente vai falar sobre as 10 questões mais cobradas sobre o Plano Nacional de Educação, PNE. Sem dúvida, uma das legislações mais importantes e mais cobradas aí em provas da área da educação, e alguns temas vêm se repetindo aí ao longo do ano. Mas antes da gente iniciar, quero te pedir duas coisas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva para estar sempre recebendo notificações aí no YouTube quando a gente postar vídeos novos por aqui. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, isso ajuda bastante a gente, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bacana, é relevante e a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então bora lá? Bom, vamos lá então, dando início. A primeira questão, o primeiro tema que mais tem se repetido aí ao longo do ano de 2025 foi o seguinte, ó. Questão número 1. Conforme definido em lei, o acompanhamento da execução e cumprimento das metas do PNE devem ser realizadas a cada 2 anos pelo Ministério da Educação, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Fórum Nacional de Educação. Considere o seguinte cenário hipotético. O Fórum Nacional de Educação identificou, em seu monitoramento, que uma meta do PNE não está sendo cumprida adequadamente devido à falta de políticas públicas específicas. Qual das seguintes ações está alinhada às atribuições definidas pela Lei 13.005, que é a lei que fala do PNE? Alternativa A. Publicar os resultados da avaliação e propor políticas públicas para corrigir o problema? Alternativa B. Transferir a responsabilidade pelo cumprimento da meta exclusivamente ao MEC? Alternativa C. Reavaliar o plano apenas após o término de sua vigência? E letra D. Encerrar imediatamente a vigência do PNE e propor um novo plano. Se você já assistiu meus vídeos anteriores, você sabe que eu sempre recomendo todas as vezes que a alternativa trouxer uma palavra como exclusivamente, apenas, você vai grifar essa palavra. Palavras que restringem a alternativa, provavelmente elas estão erradas. Então, sempre que a sua prova trouxer exclusivamente, apenas, unicamente, nunca ou sempre, você sempre vai grifar para que aquilo chame a sua atenção durante a sua leitura. Então, vamos lá, ó. Publicar os resultados da avaliação e propor políticas públicas para corrigir o problema? Para mim parece sensato, né? Se o enunciado está dizendo que esses entes têm a função do acompanhamento da execução e cumprimento das metas, seria sensato publicar os resultados e propor políticas para corrigir o problema, mas vamos ver o restante. Transferir a responsabilidade pelo cumprimento da meta exclusivamente ao MEC? Se o próprio enunciado está dizendo que é uma responsabilidade conjunta, não tem essa previsão de transferência da responsabilidade exclusivamente ao MEC. A alternativa B está errada. Reavaliar o plano apenas após o término da vigência? Acho que não, mas a gente vai ver ali embaixo, eu trouxe a explicação ali embaixo, a gente vai ver em detalhes. Mas existe um monitoramento e um relatório que é emitido a cada 2 anos, então o PNE ele é acompanhado, ele tem vigência de 10 anos, mas ele é acompanhado com resultados publicados aí a cada 2 anos por esses entes trazidos ali no enunciado da questão. Encerrar imediatamente a vigência do PNE? Jamais, né? Ele tem vigência de 10 anos, como eu acabei de dizer. Alternativa B estaria errada, alternativa C também, alternativa D também. O nosso gabarito, por enquanto, então, seria a letra A. Eu trouxe aqui embaixo, ó, artigo 5º, que fala da execução e do acompanhamento. O artigo 5º do PNE diz assim, ó, a execução do PNE e o cumprimento das suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias. E aqui ele vai listar quais são as entidades, então, que têm essa responsabilidade. O MEC, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, assim como o enunciado tinha dito pra gente. E aí vem o parágrafo 1º, ó.
Compete ainda às instâncias referidas no caput deste artigo 1. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. E 3. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Portanto, essas instituições aqui, ao identificar que determinada meta não está sendo cumprida, dentre as responsabilidades delas está propor políticas públicas para corrigir o problema. Confirmando então o nosso gabarito letra A. Questões que envolvem esse tema aqui costumam cobrar as responsabilidades, ou seja, aqueles 3 incisos que a gente acabou de ver, e também costumam cobrar quais são os entes que devem fazer o monitoramento do PNE. Então, minha sugestão, decorar o artigo 5º. Quais são as entidades responsáveis pelo monitoramento e quais são as responsabilidades que eles têm. Próxima questão. O Plano Nacional de Educação estabelece metas a serem cumpridas para a melhoria da educação no Brasil. Sobre a meta 2 do PNE, que trata da educação infantil, é correto afirmar que: alternativa A meta 2 do Plano Nacional de Educação busca universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano da vigência deste plano. Letra B. A meta 2 determina a obrigatoriedade do ensino médio para toda a população brasileira até os 18 anos de idade. Letra C. A meta 2 estabelece a obrigatoriedade de concluir disciplinas de programação e robótica em todas as escolas públicas do ensino fundamental até 2030. E D. A meta 2 busca ampliar o acesso à educação infantil, garantindo vagas em creches para pelo menos 60% das crianças de até 3 anos até 2024. O PNE conta aí com 20 metas. Mais do que decorar, eu sugiro que você leia as 20 metas e que você entenda o objetivo dessas 20 metas, que você entenda o que está dito ali nas 20 metas. As estratégias, de fato, são muitas, e aí eu não sugiro que você tente decorar, não. Até porque as provas de concurso, elas não têm focado muito nas estratégias dentro de cada meta. Elas têm focado mais na parte inicial do plano e nas metas, nas 20 metas do PNE. Então, se você ainda não leu as metas do PNE, eu sugiro que você leia. Eu trouxe até aqui o print aqui embaixo, ó. Quando você joga no Google Plano Nacional de Educação, ele vai te trazer a lei, o texto da lei, onde as metas e estratégias aparecem como um anexo dessa lei, mas o próprio MEC, ele tem uma plataforma do PNE que você consegue acessar muito mais facilmente, onde as metas e as estratégias estão dispostas de uma maneira muito mais visual, da forma como eu trouxe aqui nesse print, ó. Então ali a gente vê que a meta 2 é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste plano. E ali o print que eu tirei mostra as 3 primeiras estratégias para o atingimento dessa meta, são várias, mas só para vocês terem uma ideia de como visualizar através dessa plataforma é muito mais fácil. Você jogando no Google você vai encontrar. Confirmando assim o nosso gabarito então dessa questão, letra A. Próxima questão, questão número 3. O PNE corresponde a um documento estratégico com metas e diretrizes para orientar as políticas educacionais do Brasil ao longo de 10 anos. São diretrizes do PNE, exceto... Então a questão está perguntando para a gente qual é a alternativa errada. Qual das alternativas não está contida lá dentro das diretrizes do Plano Nacional de Educação? Letra A promoção do analfabetismo. Letra B. A promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. C. A promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. E D. A universalização do atendimento escolar. Essa, sem dúvida, é uma questão aí sobre um tema recorrente em provas de 2025, que são questões que cobram os conhecimentos ali sobre as diretrizes do PNE, a parte inicial do PNE. Essa tá bem tranquila de responder, né? Porque a banca trocou ali na alternativa A
A diretriz do PNE com certeza não é a promoção do analfabetismo, né, e sim a erradicação do analfabetismo. A banca tentou te jogar uma casca de banana aqui para você escorregar. As demais estão corretas, a gente vai ver aqui embaixo, ó. Como eu disse para vocês, a parte inicial do PNE é a parte que mais tem caído em 2025. Artigo 2º. São diretrizes do PNE, ou seja, são os alicerces. O PNE está construído em cima desses alicerces trazidos aqui no artigo 2º. Inciso 1. A erradicação do analfabetismo. 2. A universalização do atendimento escolar. 3. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4. Melhoria da qualidade da educação. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos e em que se fundamenta a sociedade. 6. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. 9. Valorização dos profissionais da educação. E 10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, todas as metas e diretrizes que vão aparecer no PNE, elas têm que estar alinhadas com esses pilares aqui, que são as diretrizes do plano. Questão número 4. Avalie se as diretrizes do Plano Nacional de Educação incluem os seguintes itens, entre outros. 1. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 2. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 3. Promoção do princípio da gestão plutocrática da educação pública. E 4. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica no país. Bom, aí mais uma vez, provando o que eu acabei de dizer, questões sobre as diretrizes do PNE são as que mais têm se repetido aí ao longo de 2025. A gente acabou de ver o quadrinho com as diretrizes ali em cima, então essa aqui está mais tranquila de responder, até porque todo mundo que é da área da educação sabe que um dos princípios, tanto aqui do PNE como da LDB, é o princípio da gestão democrática da escola pública e não da escola plutocrática. A plutocracia seria o quê? Seria a gestão sendo exercida pelos membros mais ricos, mais abastados da sociedade. Então a gente acabou de ver que o item 1, 2 e 4 eles estão corretos, a gente viu eles ali no print em cima. Ficamos com o gabarito então 1, 2 e 4, alternativa C. Gabarito da nossa questão então. E aqui, ó, mais uma vez, repetir aquela imagenzinha ali do slide anterior, porém com a alternativa correta, que seria a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Questão número 5, mais uma questão sobre as diretrizes do Plano Nacional de Educação, provando para vocês que as bancas realmente têm se debruçado aí sobre esse tema. Se você vai fazer prova que contém PNE no seu edital, foque bastante na leitura das diretrizes do plano, vai te ajudar bastante, sem dúvida alguma. Questão número 5. Uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação refere-se à superação das desigualdades sociais. No caso específico da referida diretriz, são enfatizados dois aspectos que foram definidos por meio de qual alternativa? Desenvolvimento social e intelectual? Promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação? Propostas inclusivas e universalização do ensino? Propostas pedagógicas e adaptações necessárias? Ou integração e inclusão? Bom, a gente acabou de ver, né, as diretrizes, então fica mais fácil de lembrar. Aqui, ó, trouxe aqui embaixo para a gente ler. Inciso 3º vai falar sobre a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação.
O nosso gabarito, então, letra B. Para quem não viu o Plano Nacional de Educação, as demais alternativas fariam sentido também. Numa leitura, você não identificaria qual alternativa errada. Por isso é importante a sua leitura das diretrizes e, pelo menos, de todas as metas do Plano Nacional de Educação. Isso tem que estar na sua cabeça. Questão número 6. Leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa correta, considerando V ou F. São diretrizes do Plano Nacional de Educação: a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Segundo, valorização dos profissionais da saúde. E terceiro, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Bom, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioambiental, a gente sabe que é. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos de acordo com o PIB, a gente também sabe que é. Porém, a valorização dos profissionais da saúde, não, né? Aqui a banca, mais uma vez, tentou te jogar uma casca de banana aí para você cair. O segundo item, então, tá errado. Fica V, F e V. V, F e V, gabarito, então, letra D. Mais uma vez, trouxe aqui também, fiz a marcação. A questão se referiu ao inciso 8, que é a meta de aplicação de recursos públicos. O inciso 10, que fala da promoção dos princípios de respeito a direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Porém, o inciso 9 está errado, a valorização dos profissionais da educação. Confirmando o nosso gabarito, então, letra D. Questão número 7. Leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa correta, considerando V ou F. A execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias. Primeiro, Conselho Nacional de Educação. Segundo, Ministério da Educação. E terceiro, Fórum Estadual de Educação. Mais uma vez, a questão cobrando aí os conhecimentos do artigo 5º, que fala das entidades que têm a responsabilidade do monitoramento do PNE. Conselho Nacional de Educação, a gente viu que sim. O Ministério da Educação, a gente também viu que sim. Porém, será que a terceira entidade ali, será que é o Fórum Estadual de Educação? Vamos lá no artigo 5º para a gente conferir, O artigo 5º fala, de fato, do MEC, do Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Então, pensa comigo para você memorizar de forma mais fácil. O MEC, com certeza, tem que realizar o monitoramento, já que é o Plano Nacional de Educação. Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação, as duas entidades, e uma comissão da Câmara e uma comissão do Senado. São esses os 5 entes responsáveis pelo monitoramento do PNE. Decora dessa forma: o MEC, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação, uma comissão da Câmara, uma comissão do Senado. Não é o Fórum Estadual, é o Fórum Nacional de Educação, portanto, V, V e F. Gabarito, letra B. Questão número 8. O PNE, instituído pela Lei 13.005 de 2014, é um marco importante na política educacional brasileira, estabelecendo metas e estratégias para ampliar o acesso, a qualidade e a equidade do ensino. Sobre as diretrizes e metas do PNE, assinale a alternativa correta. A. O monitoramento das metas do PNE é realizado por indicadores elaborados exclusivamente pelo INEP. B. O PNE estabelece metas para a educação superior, mas não contempla estratégias específicas para a educação básica. C. O PNE define a valorização dos profissionais da educação como um princípio complementar às suas metas gerais, sem impacto direto nas estratégias. D. O PNE prevê o aumento do investimento público em educação para atingir 10% do PIB ao final de sua vigência. E E. O PNE foca na ampliação da educação básica, mas não apresenta estratégias para a erradicação do analfabetismo. A gente já viu que o INEP ele não está ali naquele rol
das instituições que são responsáveis pelo monitoramento das metas do PNE. Então a alternativa A está errada. A alternativa B diz que ele estabelece metas para a educação superior, mas não contempla a educação básica. Não contempla estratégias para a educação básica? Errado. A alternativa C diz que ele define a valorização dos profissionais como um princípio complementar e que não tem impacto direto nas estratégias trazidas pelo plano? Errado também. A alternativa D, a gente deixa ela por enquanto. A alternativa E diz que ele foca na ampliação da educação básica, mas que não apresenta estratégias para a erradicação do analfabetismo. Errado também. O plano apresenta sim estratégias para a erradicação do analfabetismo. Nosso gabarito só pode ser então a letra D, dizendo que o plano prevê o aumento de investimento público na educação para atingir 10% do PIB até o final da sua vigência, até o final aí dos 10 anos de vigência do plano. Vamos ver se é isso mesmo? Ó. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, porque quando eu fui printar o sistema lá do plano, ele estava fora do ar, então eu acabei trazendo a imagem da própria lei, lá do site do Planalto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bom, a alternativa então se refere à meta 20, que diz o seguinte, ó, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, ou seja, ao final de 10 anos. Confirmando o nosso gabarito, então, letra D. Próxima questão, questão número 9. A lei estabelecerá o PNE com duração decenal para articular o Sistema Nacional de Educação e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias que assegurem a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e... Alternativa A. Destinação exclusiva de recursos públicos para o ensino superior, exclusivamente como forma de melhorar os índices educacionais. B. O estímulo ao financiamento privado como principal estratégia para manutenção e desenvolvimento do ensino básico. C. O estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. D. Restrição do acesso à educação infantil, priorizando apenas o ensino médio e superior como metas estratégicas. E E. Criação de metas voltadas unicamente à formação científica, excluindo o desenvolvimento humanístico e tecnológico. Bom, vamos lá, mais uma vez então. Se você já é meu aluno, se você já está acompanhando os nossos vídeos, já grifa o exclusivamente e a destinação exclusiva da alternativa A. Destinação exclusiva de recursos públicos para o ensino superior. A gente não viu nada disso, né, nas diretrizes do PNE. Nem a destinação exclusiva de recursos para o ensino superior, exclusivamente como forma de melhorar os índices. Não, a gente não viu nada disso. A alternativa A está errada. O estímulo ao financiamento privado como principal estratégia da manutenção do ensino básico. Errado também. A alternativa C a gente pula porque parece que é a correta. A alternativa D, restrição do acesso à educação infantil. Não, vai totalmente na contramão do que está previsto lá no plano, né? Priorizando apenas o ensino médio e superior. Não. E a alternativa E diz que é a criação de metas voltadas unicamente à formação científica. Errado, né? Excluindo ali o desenvolvimento humanístico e tecnológico. Não. Também na contramão do que está previsto lá no PNE. O nosso gabarito, então, fica sendo a alternativa C, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. A gente já viu isso, né, nas questões anteriores. Mais uma vez aqui, para reforçar no nosso quadrinho, se refere então ao inciso 8, confirmando o nosso gabarito então. E a última questão, fechando aí as nossas 10 questões sobre temas mais recorrentes sobre o PNE no ano de 2025, diz o seguinte: a questão número 10 então vai se referir à meta 5. Conforme o PNE, a meta 5 diz:
alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do lacuna, ano do ensino fundamental. Complete a lacuna com a alternativa correta. Então seria alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do segundo ano do ensino fundamental, do terceiro ano do ensino fundamental, do quarto ano ou do quinto ano do ensino fundamental. A meta 5 vai dizer para a gente o seguinte, ó, tá aqui, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. E aí ela vai trazer todas as estratégias para que isso aconteça. Você pode ir lá no sistema do PNE para poder ler. Voltando então para fechar o nosso gabarito aqui, ó. Gabarito letra B. Até o final do terceiro ano, todas as crianças devem estar alfabetizadas. Bom, assim a gente fecha as 10 questões mais cobradas no ano de 2025 sobre o PNE. A gente viu que o tema de diretrizes do PNE se repete bastante. O tema sobre as entidades responsáveis aí pelo monitoramento do cumprimento das metas também apareceu bastante. E em terceiro lugar aí, algumas questões cobrando algumas metas específicas. A gente não viu nenhuma questão sobre estratégias, então você já viu que se você tiver que focar o seu estudo, foque nessas partes que eu citei. Se você chegou por acaso aqui nesse vídeo, eu te convido a assistir no nosso canal também as 10 questões mais cobradas sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!